Boa noite a todas e todos. Meu nome é Juliane, também sou conhecida como Juba, sou educadora aqui no CCBB. É uma honra receber vocês aqui. A gente hoje faz parte, né, da programação do educativo do CCBB São Paulo, é o Transversalidades, que é um encontro com profissionais da educação, né, encontros com professores de formação em arte e de temas transversos da educação, da cultura e da arte. Hoje a gente começa, né, com um evento que é o Setembro Azul. A gente vai contar com algumas outras palestras e falas, né? Então, o Transversalidades é um evento que acontece todo mês, né? A gente também tem o Com a Palavra, tem outras atividades que acontecem, faz parte da programação do educativo. A gente também conta com visitas mediadas em Libras, a gente conta com visitas agendadas também. Então, agora eu vou passar a palavra para o Lucas, que vai apresentar um pouco, vai falar sobre o nosso trabalho com acessibilidade para público surdo e ouvinte, né? E se apresentar e apresentar um pouco sobre o GT de acessibilidade também, do qual eu sou responsável. O Lucas também é parte integrante e a gente ainda conta com mais 2 educadoras. Boa palestra para todos. Uma boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos ao Centro Cultural. Tem uma contação de histórias que é muito simples sobre o Setembro Azul. Eu acho que é importante a gente comentar um pouco sobre a importância do Setembro Azul e o Congresso de Milão, o marco do Congresso de Milão de 1980, sobre as propostas de um modelo educacional que prejudicava a comunidade surda, era um modelo oralista. E isso já tem mais de 200 anos até o dia de hoje, e agora a gente tem o direito de utilizar a língua de sinais, quebrando diversos paradigmas e as correntes das mãos, como muitas vezes a gente era proibido. Então é um mês de luta, o mês de setembro, o mês de Setembro Azul, é um mês onde a comunidade surda se reúne e falam sobre a surdez. E para mim é um grande prazer receber o professor Fábio de Sá, esse é o sinal do Fábio. Esse é o sinal do professor Fábio de Sá. Ele tem formação em Letras Libras, na Federal de Santa Catarina, e ele também é educador, ele é professor de língua de sinais para crianças surdas. E ele também trabalha com pessoas ouvintes, surdos adultos. E ele também é professor do Colégio Rio Branco, da Escola de Alunos Surdos Rio Branco. Seja bem-vindo, Fábio. É um prazer estar aqui com todos vocês, é um prazer estar aqui, então se vocês puderem vir um pouquinho mais para frente, está tudo muito espalhado. Quem é surdo, tá no fundo ou quiser vir mais para frente e sentar nas cadeiras da frente, fica mais fácil para ver. Sinal aqui do Centro Cultural Banco do Brasil é assim. É um sinal bem legal, né, do que CCBB, as legislações. E essa língua de sinais? Vamos fazer todo mundo, vamos lá, gente. Esse é o sinal do CCBB. Legal, tá bonito, tá bonito. Tem uma fumaça. Sim. Esse é o sinal, né? Então vamos lá, é um prazer estar aqui, acho que ser recebido aqui, é um prazer pelo Lucas e o convite do Centro Cultural é imenso. E vamos ter que combinar algumas coisas aqui. A gente já tinha conversado sobre alguns temas, e aí eu prometi que viria para a gente poder conversar sobre a questão educacional, principalmente das crianças surdas, crianças e jovens adultos. Eu trabalho dentro de uma escola e eu acho que essa é uma excelente experiência para a gente poder compartilhar entre a gente. E vocês fiquem à vontade, podem fazer perguntas no meio da palestra ou depois. Fiquem à vontade. Vamos começar. Eu vou passando os slides. Eu queria muito mostrar isso. O Lucas, acho que ele já deve ter contado um pouco sobre o trabalho que eu tive na PUC, no Colégio Rio Branco. O Colégio Rio Branco fica em Cotia. E tem um colégio em São Paulo e em Cotia. Então eu trabalho nos dois. Eu trabalho desde com crianças de 4 até 11 anos de idade, as pequenininhas, assim, depois a gente já vê eles já todos adolescentes. Tem crianças recém-nascidas também, que a gente tem, onde as famílias de surdos também têm acesso à estimulação precoce em língua de sinais. E a escola
de surdos, a gente tem um trabalho com os alunos e também com as famílias em língua de sinais. E esse é um pouco do meu trabalho lá. Na PUC eu já trabalho já como professor de pessoas adultas surdas que estão aprendendo língua de sinais. E dou aula particular também, dou oficinas aqui, então essa é um pouco da minha experiência. Trabalho nos slams com poesias, nos saraus, tenho um amigo aqui em comum que a gente se encontra sempre nos slams, tem o pessoal aqui também, que legal. Para quem já conhece, o Marcos também conhece, então é muito legal esse contato. Às vezes a gente vai se encontrando, se esbarrando nesses espaços culturais. Eu acho que eu já te vi uma vez, viu? Lá em Guarulhos, se eu não me engano. Bem longe. E é legal isso, porque as pessoas vão de vários lugares. Quem trabalha com cultura se encontra muito nesses espaços, né? Eu coloquei aqui o meu contato com o Facebook. Se vocês tiverem curiosidade e quiserem pegar mais materiais, fiquem à vontade para acessar, para curtir e comentar. Eu coloquei aqui, se vocês digitarem isso, vão ter acesso a alguns vídeos, a todas as redes sociais, Instagram, fica mais fácil se quiserem fazer uma pesquisa. Tem algumas poesias também, contações, eu já coloquei inclusive piadas, então fiquem à vontade. Dentro do Rio Branco a gente também tem um canal, tem a TV CES Rio Branco, então ele é feito pelas crianças surdas em língua de sinais. Então trazem diversas informações, diversas curiosidades. Então acessem o canal do YouTube da TV CES, tá? É uma dica. Tranquilo. Eu tomo água, vamos embora. Se tiver alguma dificuldade, eu interrompo para ajudar. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos passar para o próximo, a gente continua? Pode? Pode continuar? Então vamos para o próximo. Eu queria muito contar, porque é a primeira vez que a gente entra dentro de uma escola, a gente conhece escolas de inclusão, escolas em que tem surdos e ouvintes, esse é o sinal de inclusão, para quem... A gente usa muito esse sinal para inclusão. E aí você tem um aluno que entra dentro desse espaço onde há outras pessoas. Então tem um espaço onde existem vários ouvintes e uma pessoa surda entra nesse espaço. Então, quando a gente tem surdos e ouvintes na mesma quantidade, a gente chama de inclusão dessa maneira equivalente, surdos e ouvintes. Perfeito? Então, a gente tem... A escola tem um perfil focado na comunidade surda, então desde criança, desde estimulação de criança até as diversas séries, a gente tem essas disciplinas. A primeira coisa que a gente apresenta é a cultura surda, e é muito importante a gente entender o que é essa cultura surda e transmitir isso para as crianças, porque os surdos, eles têm uma cultura, têm uma tradição, têm uma história de como ocorreu tudo isso, né? Por exemplo, os surdos não têm o costume de utilizar telefone, não tem a ver com o perfil da pessoa surda utilizar um telefone. Não faz parte do aparato de qualquer pessoa. Então, normalmente, ao invés de usar telefone, ele vai utilizar uma videochamada. Então, para conseguir se comunicar com outras pessoas. E é muito importante o surdo ter contato com isso e entender que esses são instrumentos que ele pode utilizar. Outra coisa é a cultura surda. É muito importante que o surdo tenha a identidade surda. Desculpa. Porque ele precisa sentir-se representado. Ele não é menor ou menos que alguém, de maneira alguma. E esse é um processo muito complicado na inclusão, onde ele se sente diferente, menosprezado, patinho feio. E é muito importante a gente ter essa valorização da cultura surda. Porque às vezes ele fica sozinho no meio de ouvintes. E ele é o diferente, ele é o estranho. E isso faz com que ele tenha também dificuldade de se motivar, de ter autoestima. Tudo bem aí? Se quiser, pode sentar, fica à vontade. A palestra vai ser em língua de sinais, então se você quiser ficar na frente para ver, fica mais fácil. É importante que as pessoas surdas fiquem na frente para ficar mais fácil para ver, e a pessoa no fundo talvez tenha mais dificuldade, e é exatamente isso que eu estou falando que tem a ver com a cultura surda, né? Auditórios, aqui não é um auditório, aqui é plano, então talvez a visualização possa ser prejudicada, e se a gente pensar no surdo lá no fundo, faço língua de sinais, ele não consegue enxergar, então essa informação não chega tão bem. E aí, voltando à questão da identidade surda, é muito importante a gente saber que esse surdo, ele saber que ele é alguém que tem todas as potencialidades como qualquer outra pessoa.
ele vai ter que descobrir os caminhos e transpor várias das barreiras. E é isso que é importante. Falo muito sobre gramática da língua de sinais, e isso é de extrema importância, porque ensinar gramática de língua de sinais, a maioria não tem conhecimento. Eles tentam acompanhar a gramática da língua portuguesa na língua de sinais, e isso causa equívocos muito sérios. Então as pessoas acham que elas podem comparar português e língua de sinais e utilizar a mesma gramática. Mas a gente sabe que Libras, hoje, por lei, é uma língua reconhecida como língua e ela tem uma gramática própria. Então, o conhecimento dessa gramática faz o uso e a difusão da língua de sinais com expressões faciais, expressões corporais, com a sua própria riqueza. Se a gente for pensar em pessoas que começam a trabalhar com a inclusão, seja na prefeitura ou em alguma esfera, é muito importante a gente saber se essa pessoa sabe língua de sinais. As pessoas dizem que sim, eu sei língua de sinais e começam a trabalhar. Mas aí, quando a gente vê essa língua de sinais tem uma gramática da língua oral. Ela não tem as expressões faciais, as expressões corporais, isso fica aquém. Então, esse profissional, ele é responsável por isso. Isso tem gerado diversos tipos de problema. Isso é uma responsabilidade muito grande, não é algo trivial. E como que a gente vai poder, então, aumentar esses cursos de língua de sinais? Como que a gente vai auxiliar com que o surdo tenha acesso à informação com qualidade? Como que a gente vai melhorar a comunicação nesses espaços? Né? Então é muito importante a gente pensar nisso, em procurar cursos, aprender essa língua de sinais, aprender essa gramática e entender que essa gramática vai reger como essa língua vai se comportar. E essa gramática, essa língua de sinais rica, vai trazer acesso para essa comunidade surda. Então é muito importante eu saber como que eu vou acessar isso. A gramática, conhecer a gramática de língua de sinais tem esse diferencial. Outra questão é a literatura surda. É muito legal a gente conhecer a literatura surda, mas a literatura surda não exatamente é livros escritos. Existem alguns livros escritos em língua portuguesa que têm contações de histórias, e isso é muito interessante a gente observar. Mas, na comunidade surda, a gente vai ter isso em formato de vídeos em língua de sinais. Por quê? Porque a pessoa ouvinte vai lidar com as palavras, e a pessoa surda, a criança surda, principalmente vai lidar com o corpo, com as expressões. Então, a língua de sinais vai aparecer ali, eu acho que mais pra frente a gente vai discutir sobre literatura surda, mas é muito importante a gente entender a questão da história. As contações de histórias, a gente vê muito a contação de lendas. Existe algo muito parecido na comunidade surda. Então, para pessoas ouvintes, então eles já sabem que na biblioteca tem livros, tem todas as histórias. E a comunidade surda? Como que ficam as crianças surdas? Eles também podem acessar esses livros em formatos de vídeo. Né? Outra questão tem a ver com a comunidade surda. E é importante a gente entender que a comunidade surda ela tem uma importância nesse espaço. E a criança que nasce numa comunidade de ouvintes, nasce em meio de pessoas que falam, onde na sua família, são pessoas que falam e ela se sente muito sozinha nesse mundo, e depois ela vai para uma escola que também é inclusão, que todo mundo fala, como é que ela se sente? Sempre ela lida com pessoas que falam, pessoas que ouvem, todo mundo que conversa com a boca. E ela é a única pessoa que é diferente, que não consegue. E de repente ela consegue encontrar alguém que fala como ela. E a falta de alguém para se espelhar gera um problema muito sério. Porque é muito importante ela ver que existem pessoas adultas que conseguiram superar barreiras, que conseguiram ter identidade, pessoas que, como aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, têm acesso, ela pode ir para o teatro, ela pode ir para as associações, ela tem acesso a diversos outros materiais feitos para a cultura surda. Então isso é um espaço enriquecedor. E o surdo, quando ele vê esse universo feito para pessoas surdas, quando ele enxerga uma pessoa adulta surda, por exemplo, ele se vê com potencialidade de também crescer, também se desenvolver como outras pessoas. Então, vai, pode ir. Qualquer coisa a gente para e toma uma água. A comunidade surda e a identidade surda caminham sempre muito juntas. É importante a gente entender, elas caminham tão juntas que às vezes a gente confunde com uma coisa só. E a gente vai falar muito sobre o ouvintismo, aquela situação onde as pessoas surdas são oprimidas.
A convivência com pessoas surdas, isso também é uma questão muito interessante no nosso meio. A gente tem, por exemplo, eu sou professor. Se eu tiver, por exemplo, um professor surdo, um professor ouvinte, e eu dou aula para uma pessoa surda, uma criança surda, e aí eu dou o sinal para ela de trabalhar. Como que eu vou dizer para ela qual é a cultura? Eu vou pegar um livro, eu vou ler, eu vou estudar de outras maneiras, mas o surdo vai ter dificuldade com essa leitura. E quando a pessoa convive com a comunidade surda, a pessoa vai entender como é que as pessoas surdas fazem para ter acesso à informação, para ter acesso a diversos outros conceitos. E aí, essa pessoa que teve essa experiência com a comunidade surda, uma vivência, pode saber entender como funcionar algumas boas práticas com a comunidade surda. Então é importante essa convivência anterior para a atuação. Tem pessoas que acham que não tem necessidade de ter convívio com pessoas surdas, só basta fazer o curso. Eu acho que isso tem uma outra questão, né? Acho que a língua de sinais e a comunicação não é tão resumida a esses sinais feitos apenas na frente do corpo. Na comunidade surda, eu acho que isso é muito legal, a gente tem gesticulações muito sérias, é muito expansivo. Então, no curso de língua de sinais, vocês aprendem uma língua de sinais, mas no dia a dia essa língua ela é muito mais dinâmica, ela tem um certo gingado, uma forma de se apresentar muito diferente. Então, assim, nos espaços da comunidade surda, vocês que fizeram um curso vão sentir muita diferença. E são espaços diferentes. Então, o convívio com a comunidade surda vai te dar essa experiência com essa língua, com uma amplitude um pouco maior, sim. Se vocês quiserem perguntar para os intérpretes sobre a convivência, eu acho que eles já tiveram essa experiência, né? Sim, é verdade. Sim, é totalmente verdade. diferente. Quem já teve essa experiência com a comunidade surda, já convive, fique à vontade. Pode levantar a mão, fica à vontade. Fica à vontade para levantar a mão. Pode erguer o mais alto que você conseguir. Bom, é muito importante a gente falar sobre isso, né? E o próximo ponto é essa questão da aquisição da língua como a língua materna, né? Essa língua, né? Essa língua aqui é a primeira dele, a primeira de nascimento. Essa aquisição, como que ele se identifica, como ele reconhece essa língua dele. Então, aquisição na língua primeira como materna. Então, o neném, desde que ele nasce até quando ele vai crescendo, ele tem aí essa questão de primeira língua. E para um neném surdo, a primeira, óbvio, que é a língua de sinais, né? É muito importante a gente manter isso e a gente ter essa consciência de que a primeira língua dele é a língua de sinais, porque é isso que vai trazer todos os outros itens que a gente viu aqui, essa aquisição dessa língua, né? Então, a gente tem que passar essa informação, a gente tem que ensinar desde pequeno que a L1 dele é a língua de sinais. E aí tem a questão da escrita em português, né? Que é a L2. E como que a gente passa isso? Como que a gente tem esse processo de passar essa segunda língua, o português? A L1 é a Libras, certo? Mas a L2 é o português, a gente também precisa passar. São duas línguas diferentes e como que a gente consegue ensinar? Se a gente não passar essa informação, vai ser muito difícil. Ele não vai conseguir escrever, por exemplo, para poder socializar no dia a dia. Então, ele também tem que ter esse conhecimento de L2, né? E a gente faz isso, a gente também ensina. Eu resumi um pouquinho sobre esses tópicos, depois eu vou abranger sobre eles mais. Tudo bem? Tá tudo certo? Tranquilo? Posso continuar? Bom, agora o meu foco vai ser explicar sobre a cultura surda, né? A comunicação, ela acontece em várias esferas na humanidade. A gente está vendo aqui algumas expressões, né? O surdo, ele utiliza muitas expressões para poder se comunicar. A expressão dos olhos, na boca, o corpo todo em si. O surdo, ele não consegue fingir. O corpo dele grita, o corpo dele fala. Então, por exemplo, quando eu encontro alguém, que aí eu cumprimento, a minha expressão muda, né? Quem me responde também tem uma outra expressão. Isso já é uma comunicação. A gente não precisou fazer um sinal. Já só o corpo, ele falou por si. A gente tem esses outros desenhos, por exemplo, lá na hora da comida, ou quando encontra alguém na rua, ou até mesmo aí a gente está vendo uma simulação de sala de aula, os três nessa comunicação. Dentro da cultura surda, a gente precisa entender o seguinte: o surdo, ele tem essa cultura, ele tem essa memória, ele consegue aprender através desse imagético, né? Os sinais, ele utiliza o português também, isso é possível. Mas, por exemplo, o surdo, ele vai aprendendo, vai assimilando, e ele também se esforçar também até os dois, a língua, o português e a Libras,
Não, a gente primeiro entende que o surdo, ele é visual, né? Então a gente vai ensinando isso para ele, a ele poder ter essa comunicação com o corpo. Bom, na cultura surda, a comunicação, ela acontece só com sinais, com a mão? Não, ela também tem as expressões. Aqui a gente está vendo algumas expressões através do olhar. E aqui algumas expressões através dos lábios, né? Essas são um deles que eu estou fazendo para vocês. São várias expressões através da comunicação. Ó, o surdo, ele não ouve nada, certo? Ele não se utiliza do canal auditivo, é visual. Nessa comunicação, quando ele usa essa comunicação da Libras, das mãos, tem essa interação, mas também tem uma outra forma de comunicação, que precisa ser respeitada. A gente precisa entender, a gente precisa respeitar isso. Quando a gente encontra o surdo, a gente precisa respeitar ele. Como? A gente, ok, é surdo, deixa pra lá, é normal. Não, vou explicar o porquê. Tem que ter um respeito, tem que ter esse contato visual, né? Porque o surdo, ele tem necessidade disso. E como que eu posso respeitá-lo? Ó, vou demonstrar para vocês. A gente tem uma pessoa surda e a gente tem aqui. Esses dois surdos, eles se encontram, começam a conversar. O olhar eles sempre mantêm um contato através do olhar. Sempre. Eles não desviam o olhar, né? Não fica desviando, olhando para outras coisas, enfim. Não existe o devaneio, né? É sempre essa comunicação, esse olhar fixo, essa troca de olhares. Se um surdo e um ouvinte eles se encontram, a gente sabe, a gente entende, não é culpa do ouvinte, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Porque dentro falta a cultura surda, falta essa coisa mais imagética, a gente sabe disso, né? O ouvinte, ele também é transpassado por sons. Mas, ó, por exemplo, vamos lá. Tá lá o surdo fazendo sinais, conversando, a comunicação tá rolando, mas aí o ouvinte, tá, ok. E outra pessoa chama ele e começa a falar, beleza, tá, ok. E continua, tá certo. Isso é uma falta de respeito, né? O surdo não gosta disso. O surdo não gosta, vou falar a verdade, vou ser sincero. Porque o surdo começa a falar, o surdo começa a conversar, o desvio do olhar é uma falta de respeito. Parece que você não está interessado. Qualquer outra pessoa pode atrapalhar essa comunicação e aí o surdo fica lá esperando e tal. A gente entende, a gente sabe que os ouvintes são transpassados por som, mas é uma forma de respeito, né? A gente sabe que para vocês, ouvintes, é muito importante a audição. Mas nesse momento, na comunicação com o surdo, a gente precisa se atentar de que a comunicação com o surdo é visual. Se ele está sinalizando, a gente precisa ver a sinalização dele, não ficar desviando o olhar. Você perde o conteúdo, né? Então, também é uma falta de respeito. E com crianças surdas, o que a criança surda vai pensar? Por exemplo, a família. Vamos falar sobre a família. A mãe e o pai sempre. Isso aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu chamava minha mãe e meu pai. Mãe, pai, olha para mim, por favor. Fazia sinais e eles desviavam o olhar. Mãe, chamava de novo, chamava atenção, puxava. Aconteceu comigo. Isso é uma experiência minha. E vocês, surdos, já aconteceram com vocês também? Sim, né? Já. Com certeza. Ali o Lucas respondeu, aqui também aconteceu, é isso que acontece. Acho que essa história que eu contei é comum para todos os surdos, né? Por quê? O surdo é criança, né? O surdo criança, ele tem essa referência do olhar, ele vai crescendo, cresce mais ou menos 14, 15 anos, vai dos 14 a 16 anos. A família, o tio, o primo, ninguém fala Libras, ninguém sabe se comunicar com ele através de Libras. O que ele faz? Ele desiste de conviver com essa família. E aí, vamos na avó? Vamos visitar a avó? Vamos no almoço? Aí o surdo, não, olha, desculpa, não vou. Tá, vai lá, não tem problema, não tô com vontade, não vou. Combinei com meus amigos, eu vou com meus amigos. Porque meus amigos surdos, eu vou conseguir ter uma comunicação. Acaba se tornando melhor ter um contato com os surdos do que ter um contato com a família. E aí, desde pequeno, ele se acostuma. Vou lá por exemplo, eu vou sair, vou lá na minha família, todo mundo conversando, eu lá comendo horas e horas, e eu lá perdendo tempo, sem entender nada, sem ser respeitado, acaba que o surdo desiste mesmo. Ele vai ter essa convivência com os amigos que falam a mesma língua. Uma outra questão também, tem essa troca, essa interação, como eu falei, esse desvio de olho. Se isso começa a acontecer sempre, o que vai acontecer? O surdo também, ele vai se desinteressar, né? Porque para ele é uma falta de respeito. Ele tem que ficar toda hora chamando a atenção, toda hora falando, você tem que olhar para mim, você tem que conversar comigo. Não,
né? Ele vai acabar, essa relação vai acabar ficando desgastada. E o surdo, ele já cresceu assim, desde a família, como a referência que eu falei, até quando ele cresce, que ele quer ter amigo. Não estou falando que o ouvinte não pode ser amigo de surdo. Pode ir no bar, pode beber, pode ir na farra, pode ir à vontade. Não é isso, não estou dizendo que o surdo não vai ser amigo do ouvinte. Mas é que tem que ter esse respeito, essa amizade, essa troca, né? Essa empatia, essa sensibilidade de saber que quando você está com um surdo, você tem que respeitá-lo através desse contato visual, né? E ter essa troca. Se rolar de esse contato visual não ser contínuo, o surdo pode acabar desistindo de ter esse contato, né? Eu, por exemplo, quando a pessoa não olha pra mim, eu tô falando, meu, você tá me fazendo de palhaço? Eu já fiz isso, já fiz algumas vezes. Aí a pessoa, ai, desculpa, é que me chamaram, tal, eu que ouvi. Pô, meu, para, como assim? Você tá comigo, você tem que falar comigo, eu não sou palhaço. Como assim, você tá desviando o olhar? A gente tem que ter cuidado, tem alguns surdos que são bem diretos mesmo, tá? Mas é isso, é uma questão de proteção mesmo. Então, essa questão de desviar o olhar, né? Mais uma vez, como eu falei, a gente sabe, o ouvinte ele está acostumado a ouvir, então os sons acabam mesmo chamando a atenção, né? Eu sei, por exemplo, você tem surdo aqui, e alguns surdos você chama, por exemplo, tá, é meio difícil você manter, né? A gente sabe, mas se você treinar, você consegue. Você fica lá tipo, ai meu Deus, e a pessoa fica insistindo, gritando, mas você tá lá tentando. Como que você faz? Como que o ouvinte faz? Fica lá suando, tipo, meu Deus, as libras, ai, o som, como é que faz? Tô me chamando, mas tem a libras. Acabou. Vai, meu, fala logo. Eu tava falando com surdo, como assim? Você tá me atrapalhando? Vai, desembucha. Eu sei, é difícil, acontece, né? Mas tem que ter esse controle, sabe? Você tem controle sobre o seu corpo, você tem que entender. Eu sei que é a cultura do ouvinte, eu entendo que essa é a cultura do ouvinte. Mas são culturas diferentes. Se você participa da comunidade surda, você tem que respeitar a cultura deles, né? Porque quando você está conversando, quando você está com essa troca de informações, por exemplo, você pode falar assim, espera um pouquinho e fala com a pessoa, meu, o que você quer comigo? Tá, peraí, eu tô conversando. E volta, né? Não é falta de respeito você parar a conversa com o surdo só para falar para o outro ouvinte o que ele quer, ou enfim, ou pedir para o ouvinte esperar. O problema é você ficar desviando o olhar, não ficar prestando atenção, né? Tipo, não, por favor, para de falar e tal, fica procurando. Esse é o problema. E o surdo ficou lá. Você, né, não ficou se importando, ou ficou lá. Tudo te desvia a atenção. Qualquer coisa desvia a atenção, né? A gente sabe disso. O som é extremamente um dos mecanismos que acaba distraindo o ouvinte, né? Mas nós surdos não, a gente tem um olhar, a gente não ouve, mas o nosso visual é muito forte. A gente consegue perceber esses movimentos e isso também distrai a gente, mas a gente mantém essa conversa. É um trabalho meio complicado, é demorado, a gente tem que realmente ter esse autocontrole até se acostumar. Eu, por exemplo, trabalho com algumas pessoas e aí demorou um pouquinho para essas pessoas se acostumarem de que elas têm que parar, elas têm que falar comigo, elas têm que manter esse contato, né? Muitas delas, por exemplo, não sabem Libras, mas elas ficam soletrando. Eu tenho paciência de ficar esperando ele ficar soletrando, eu não fico desviando o meu olhar. De novo, repete, por favor. Se eu fizer isso, provavelmente a pessoa vai ficar brava. Ela vai lá, soletra de novo, ou faz o sinal de novo. Aí eu, tá, beleza. E aí, de novo, você pode repetir o que você falou? Você pode soletrar de novo? É isso que acontece, né? Eu posso também cometer esse tipo de desatenção, só que a gente precisa se controlar. Ou também tem aquelas pessoas que ficam, tipo, gesticulando, né, gente? É isso. Fez de conta que ouviu, mas não ouviu nada. Não, ótimo, parabéns. Tô super emocionada. Mas a cabeça não ouviu nada. Não prestou atenção em nada. Fica fingindo. Já aconteceu isso comigo várias vezes. A pessoa fica, tipo... Eu chamava a minha mãe falava comigo, eu, tô ouvindo tudo. Só que não, né? E aí, na hora que minha mãe terminar de falar, putz, não sei de nada, tô indo embora. Isso acontece, isso é muito comum acontecer. Né? Mas, por exemplo, lá no meu trabalho eu falo para eles, olha, isso não pode acontecer, a gente tem que ter uma interação, a gente tem que ter uma interação sincera, né? De se conversar, de manter uma comunicação. Porque se toda vez for dessa forma, a gente ficar fingindo que um tá ouvindo o outro, como é que vai ser depois? Acontece que vai ser prejudicada essa relação. Então tem que ter esse respeito, essa troca. O surdo respeita a cultura ouvinte e o ouvinte respeita a cultura do surdo. Bom, a gente falou desse contato dos olhos, né? Esse contato visual. E ele é muito rico, ele é muito valioso. Uma coisinha muito simples, o nosso visual muito forte consegue perceber. Por exemplo, o ouvinte,
ele tá vindo do nosso lado, e aí a gente tá vindo, encontra ele, começa a conversar, como é o seu sinal? Poxa, eu não te conheço, legal, prazer em conhecer. Uma vez isso aconteceu. Na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez, vai ser diferente, o nosso olhar ele muda, né? Mas mesmo que mude um pouquinho, o surdo ele percebe na hora, ele fala, opa, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? A gente consegue perceber também as expressões. Aí a pessoa responde, tô ótimo. A gente fala pra ele, olha, você tá querendo me enganar, eu tô vendo a sua cara. Não, tô ótimo, tô normal. Não, você tá com um problema, eu tenho certeza, não adianta esconder. A gente consegue, o nosso olhar é muito potente para essas coisas. Para a expressão, a mínima expressão, do tamanho de um piolho, a gente consegue entender o que está acontecendo. Né? E são poucas vezes que a gente se encontra, mas a gente tem essa memória visual, a gente tem essa habilidade de conseguir prestar atenção nisso e identificar essas coisas. A gente consegue ver se a pessoa está triste, se a pessoa está nervosa, se ela está alegre. A gente percebe só pelo olhar, só usando os olhos. O surdo ele tem muito essa potência, né? É uma comunicação em segredo, por exemplo, vou contar para vocês. O surdo tem muito disso. Vamos pegar essas expressões aqui, ó. Por exemplo, vou mostrar para vocês. Ó, presta atenção no meu olho, hein? A gente encontra um amigo, tá, ô, vamos lá, tal, no futebol. Aí eu só de olhar faço. O outro olha, aí a gente sabe que tá, por exemplo, com a minha namorada, vai. Aí a gente se olha, faço esse tipo de expressão, só isso, não falo nada. Acabou. A gente já sabe, significa que eu não quero, ela sabe que eu não quero. E aí não faço nada de livre, eu só falo tipo, não. E aí a minha namorada fala, tá. O que isso significa? Por que ela faz isso? Sobrancelha erguida, por que ela fica erguendo a sobrancelha? Aí eu vou lá e respondo, abaixo a sobrancelha, o que seria isso, né? O que é essa comunicação? É tipo, por favor, não, vamos, vai, por favor. Então, são essas expressões de pedir, né, mais pedantes. E ela, tá, ok, ou seja, não pode. A gente tem esse tipo de combinado, desculpa, a gente não vai, a gente tem outra coisa pra fazer. Ufa, ainda bem, a gente se livrou, não queria jogar futebol, aquele cara é mó chato e tal. Então a gente consegue se comunicar e a gente vai para outro lugar. Essa comunicação visual do surdo acontece, ela é muito rica, ela é muito valiosa. Tem várias combinações de expressões que a comunicação flui sem você fazer a libras. Agora o ouvinte, por exemplo, se alguém piscou o olho, o ouvinte tá tipo, ok, não, eu vou. Aí o surdo, não, pelo amor de Deus, eu falei que não, presta atenção em mim, vou te esganar, para. Então tem esse tipo de questão. A cultura surda, ela tem muito isso do visual, de prestar atenção, de você dar essa atenção visual. E agora vamos para as expressões labiais, né? Esse tipo de expressão, ó. São expressões que consistem também com a expressão labial. Por quê? Tô pedindo só pro Fábio mais pra frente, por favor, tava difícil de ver. Bom, me avisa, hein, por favor, me avisa, vai me avisando. Bom, vamos falar lá do lábio, da boca. Vamos pegar, por exemplo, essa. Em vez de eu fazer com a mão eu só faço assim, ó. Isso significa Tem dois surdos e tal, aí a gente tá indo. Aí, por exemplo, eu aviso, sabe aquele cara, ele é muito rico, cheio da grana, aquele cara. Nossa, tem carro, 5 carros, tem várias casas, tem muito dinheiro, tem prédio, 4 hotéis. O cara é muito rico, tem avião, tem helicóptero. Ele é surdo e tem tudo isso. Aí ele fala, ele é surdo? Sim, aqui no CCBB. Ele tem tudo isso aí, ele é um surdo, trabalha lá no CCBB. Aí o que eu faço? Quem é? Me mostra, eu quero saber. Você não conhece? Você nunca ouviu falar do Lucas? É o Lucas. Aqui? Não conheço. Pera, vou te mostrar, disfarça, vamos lá. Aí na hora ele entende, fala, agora já sei quem é, entendi, o cara é rico mesmo, cheio da grana. E olha a expressão tanto da minha face como da boca. E aí quando eu faço, é esse. Não preciso falar, não preciso usar a mão, só as minhas expressões de olho e da boca já mostra isso. É muito rápido, é mais eficaz também. É muito mais rápido mesmo, é assim, questão de segundo. Mas o ouvinte não percebe, né?
se você está muito junto da comunidade surda, alguns acabam descobrindo, acabam convivendo. Mas se não, tipo, por exemplo, como eu falei, no curso, é impossível. No curso vocês não vão aprender isso. É só com a convivência mesmo com a comunidade. Porque é muito minucioso. Essa expressão, vocês já viram? Vocês conhecem? Surdo não. Surdo não fala. É só os ouvintes, hein? Vamos lá. Essa expressão. Vocês já ouviram? Conhece? Conhece? Levanta a mão quem conhece. Ok, 1, 2. Não? Você não conhece? É sim ou não? É sim ou não? Não precisa falar o sinal. É sim ou não? Tá em dúvida, balançando a cabeça? Tá, ok. Sim. 4. Então 4 pessoas conhecem. É igual roubar. É igual o sinal de roubar. Tá? Só de você fazer isso, já identifica-se. Ó, por exemplo, mulher tá lá com uma bolsa, né? Tá lá caminhando. Aí o surdo encontra, tipo, opa, ó. Começa a dar o sinal. Só esse sinal, que não precisa ser feito com as mãos, mas só com a expressão, ela já entende. Daí ela protege a bolsa, né? Então ela já entende o que ele tá querendo dizer. Porque imagina só, se a gente faz com a mão, todo mundo vai olhar e já vai matar, já vai manjar na hora. Mas só de fazer esse sinal mais discreto, já entende também. Então precisa também ter esse treino, né? Uma outra questão, vocês já viram essa expressão? Significa que a pessoa tem muito dinheiro, né? É muito dinheiro, é muito rico. E precisa. Se você fizer assim, por exemplo, sem a bochecha, não vai dar tanta intensidade. Mas se você infla a bochecha, já mostra que ele é muito rico, né? Ele tem muito dinheiro. Agora, se você quer falar que ele é pobre, por exemplo, você faz o sinalzinho de moeda e faz essa expressão com a língua, né? Quer dizer o quê? Se você infla a bochecha, significa que tem muito, abundância, né? Então, precisa mostrar essa intensidade também. Se você não tem essa junção do sinal mais a expressão, acaba que não dá sentido. Imagina só, se fazer sinal de moeda e inflar a bochecha mostrando que tem muito, não combina, não faz parte. Lá na escola, as crianças, elas estão sentadas, né? Então, tem uma do lado numa carteira, tem uma na outra. E aí, a idade deles é 4 anos. Eles saem, vão, arrastam a cadeira, puxam lá a carteira, colocam no lugar, falam, eu vou sentar aqui. E aí eu falo o quê? Falo, é muito grande, não, tem que ser pegar a pequenininha. Tem que pegar aquela pequenininha. A criança olha e fala, quê? Ó, a grande não, você tem que pegar a pequenininha. Eu vou lá, pego a pequenininha e mostro pra ele, ó, essa pequenininha sim. Agora essa é muito grande, não combina, né? Você vai ficar com as perninhas balançando, você é muito pequeno pra caber nela. Então, eu fico mostrando essas diferenças. Aí a criança olha, não entendeu nada, tudo bem, deixei passar. Porque depois, naturalmente, quando ela pegar a Libras, ela vai assimilar melhor. Um outro dia, num outro momento, tá lá numa correria e tal, e eu peço, por favor, sentem rápido. Começo lá a preparar o computador, tal, minha aula, projeto, que vai ser passado na aula. E aí vem uma das crianças, ela me chama. E aí fala, desculpa, ó, não tem a cadeira pequenininha. Ela fez igualzinho, ela me copiou o que eu ensinei, né? E aí eu comecei a dar risada, eu falei, nossa, que bonitinho, tão pequenininha a expressão. Falei, tá, peraí, eu vou te ajudar, tá bom? Realmente não tem, só tem grandona. E aí ela falou, ó, eu acho que lá no outro tem pequenininho, posso pegar? Foi lá, pegou a carteira pequenininha, colocou na sala e eu fiquei pensando, falei, nossa, que legal, né? Ficou claro para ele, eu utilizar as expressões, não utilizar só os sinais, acaba que o ensinamento e a aprendizagem dele seja melhor. Essa interação faz parte dessa identidade e dessa cultura surda, né? Por quê? Sou surdo, o surdo entende o outro surdo. O ouvinte nem tanto, né? Se eu fizer isso pro ouvinte, alguns vão se assustar, falar, meu Deus, Jesus, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Que coisa feia e tal. Vão acabar falando, que safado, tá fazendo sinal feio. Não, não é. Então, também, outra expressão, o ouvinte vai ficar, ai, que horror, para, você tem que ficar bonitinho com a boca e tal, fecha a boca. Porque essas expressões exageradas é horrível, para com isso. Então, é por conta disso, é porque é normal, pra gente é natural. Pra gente que é surdo, isso é muito natural. A gente já nasce com essas expressões mais aguçadas mesmo, né? Essas todas que eu ensinei pra vocês, tanto do olhar como dos lábios, isso faz parte da identidade. O surdo, alguns surdos têm vergonha porque os ouvintes ficam influenciando, falando, ai, que é feio, tô fazendo careta, ai, que horror, parece bobo.
Eu falo, não, tem que manter. Aí alguns surdos até cedem isso e mudam um pouco, ficam mais inibidos, por conta dessa influência, né? De que falar que é feio e tudo mais. Mas, gente, a gente tem que entender o seguinte, isso é natural do surdo. Tudo bem? Ficou claro? Vocês ficaram com alguma dúvida? Pode, se vocês não entenderam, vocês podem perguntar. Sabe por quê? Ou senão, depois, tudo que foi feito aqui, treina lá na escola. Treina pra vocês verem se não dá certo. Pode ter certeza, se vocês quiserem provar o que eu tô fazendo, vai treinando. Treina no espelho as expressões, chega lá na escola e faz, vai dar certo. É verdade, não tô zoando, é verdade. Vai lá, testa. Bom, vamos pro próximo slide. Bom, a gente, como que eu penso no material escolar para os surdos, né? É um pouco difícil porque é bem raro você encontrar, é muito difícil. No Brasil, a gente está caminhando bem devagarzinho, a gente está evoluindo bem pouco, vídeos e tudo mais. A gente está se esforçando, está tentando que amplie, né, esses materiais. E se seja um material bom, que seja um material que realmente se aplique, se identifique ao surdo. Porque tem muita coisa aí que não condiz, que não tem nada a ver, né? Falta algumas coisas, falta questão de cultura, falta questão de gramática, falta muita coisa ainda, né? Então, tem muito material que a gente precisa adaptar. Ou material em português adaptar para Libras? Não, não é isso que eu estou falando, porque não vai ser tão eficaz, né? Tem que ser material que acabe realmente contemplando o que a cultura surda precisa, tanto para jovens como crianças e adultos. Rede social. Esse é o sinal de rede social, tá bom? Você faz essa configuração de mão e esse movimento. Facebook, YouTube, é isso. Esse é o sinal de rede social. A rede social ela tem muito a ver com o vídeo em Libras. Os dois eles caminham juntos. O dicionário de Libras também está aí. Peraí, eu vou ver aqui onde que eu coloquei o controle. Sumiu. Tá aqui. Bom, achei. Esqueci, desculpa. Bom, alguns de vocês, não sei se vocês trabalham em escola, trabalham no museu, às vezes procuram um dicionário em Libras. Qual que é um bom dicionário? Esse daqui é uma boa indicação, tá bom? Ele é da USP. Professor Capovilla. Do Capovilla, tá, perdão. Do professor Capovilla. E aí, tem os volumes, né? São alguns volumes grandes. Antes era bem pequenininho e agora foi dividido em vários volumes. Ele tá bem grandão, tá bem pesado, mas tá ótimo, tá bem completo. Esse dicionário, ele é muito bom, ele é muito legal, tá? E a gente tem ele espalhado pelo Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Minas, tá? E a gente sabe que as Libras são diferentes. Não muito, não tem uma diferença muito extraordinária. Mas a Libras em si, em vários estados, são um pouquinho diferentes uma das outras. Tudo bem? Beleza? Fechou. Bom, o português, a gente tem a língua oral, né? Tem vários dicionários da língua oral. E esse é da Libras. É muito legal vocês começarem a usar ele como referência, a pesquisar, a ver sinais que vocês não conhecem, estudar mesmo, principalmente para poder ensinar quem é educador, quem é professor. Eu, por exemplo, eu que sou professor, onde que eu vou encontrar esses sinais? Eu vou direto nesse dicionário. Eu vou lá, eu já tenho ele na minha biblioteca pessoal, nas escolas também tem. Então, é mais seguro, é melhor do que também ficar perguntando, pesquisando e perguntando para milhões de pessoas, né? Já pega o dicionário, você encontra lá, tem vários sinais, e você consegue... Ou então, se não tiver no dicionário, óbvio, você pergunta direto para o surdo, né? Ele é a referência para esses sinais. Facebook, famosíssimo, né? Hoje, ele é a rede social mais forte, digamos assim. E a comunidade surda, em todos os estados aqui do nosso Brasil, eles têm sinal próprio para essa rede. Se vocês procurarem lá, dicionário de Libras, enfim, vai ter alguns grupos que discutem sinais, vai ter de política, vai ter sinalário de matemática, vai ter sinalário de astronomia, vai ter sinalário, enfim, de várias matérias, de várias disciplinas. E é muito legal, o Facebook ajuda muito, porque às vezes você
tá lá, você precisa ensinar alguma coisa para os alunos, e aí você vai criar um sinal? Não, talvez você pode pesquisar nas redes sociais, ver se já tem alguma coisa criada e encontrar esse sinal. Então o Facebook é uma ferramenta muito interessante. É legal vocês procurarem isso e utilizar as redes sociais para ter também esse estudo de sinalários, né? Outro também que é muito mais famoso. Para vocês, por exemplo, se eu perguntar o que vocês acham melhor entre as duas redes sociais, vai ficar meio dividido. Mas também o YouTube também é muito poderoso. Na comunidade surda, na cultura surda, é muito utilizado o YouTube, né? Para várias trocas de informações de gramática, para o básico, para poder aprender, enfim. No YouTube dá. Se vocês procurarem tutoriais, ajuda. Mas para ter essa fluência, para poder você melhorar, o YouTube é impossível, tá? Vocês precisam estar com surdo, precisa ter contato com uma pessoa surda, tá bom? Porque eles vão conseguir sim te dar referência e poder passar o melhor ensinamento. O YouTube, eu acho que atualmente é uma das redes sociais que mais vem crescendo. Você vai tendo os canais de youtubers que são surdos, então vale a pena seguir os canais. Acho que tem uns 14, surdos entre 14 e 15 anos de idade já estão produzindo conteúdos dentro do YouTube sobre a comunidade surda. Acho que tem o Roberto, a Flaviane, tem vários youtubers aí, eu não sei o nome de todos eles, mas eles produzem conteúdos em língua de sinais, eu acho que isso é um grande aprendizado, isso é muito legal. O YouTube como uma rede social, vocês podem acessar e conhecer e assistirem os canais que já estão disponíveis. Aqui eu acho que é muito interessante a gente dizer que tudo isso está no YouTube, vocês podem ter acesso via YouTube. Tem a TV Inis, que eu acho que é um canal muito importante. TV Inis é um canal todo em língua de sinais, que tem contação de histórias, tem várias informações, tem diversos programas. Tem um canal do Rio Branco, que vocês podem procurar. Eu esqueci o nome dela. Natália? É uma youtuber de Mãos. Tem o teu nome, Mãos? Mãos. É uma contação faz contação de história. Então ela pega um livro, ela escolhe um livro e coloca o livro todo em língua de sinais. Ela faz uma contação em língua de sinais. É um canal muito interessante, é um canal bem divulgado. Acho que vale a pena vocês conhecerem. É um canal bem interessante mesmo, com vários seguidores. Ela tem formação, ela já é doutora e é surda. Sim, então é muito legal. Ela tem doutorado e é uma pessoa surda. Então, ela faz contações de histórias e literatura, principalmente literatura surda. Então, é um canal de informação. Outra coisa é onde eu trabalho com o Cristiano. O Cristiano, esse é o sinal dele, lá no Colégio Rio Branco. Então, a gente trabalha junto na mesma escola e produz esses materiais. Eu trouxe alguns materiais da TV Inis, são contações de histórias que acontecem no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Educação de Surdos. Esse cara aqui eu acho que ninguém deve conhecer. E aí, aqui no Brasil, a gente tem uma produção de materiais ainda muito limitada, muito pequena, né? A gente tem diversos materiais. Antes a gente tinha uma produção muito grande de materiais, essa produção caiu, aumentou e caiu, então essa mudança tem sido muito grande. Antes a gente tinha muito Ararazu. Ararazu sempre foi muito presente na produção de materiais em língua de sinais. Então a gente tinha materiais em língua de sinais com a língua portuguesa, com legendas. Então isso foi um material muito importante para os surdos aprenderem tanto língua de sinais e língua portuguesa. E é um material de estudo incrível. No site da editora da Ararazu, vocês conseguem encontrar lá e pesquisar sobre esses materiais. Pode fazer uma consulta até mesmo no Google mesmo, da Ararazu. Vocês vão observar uma variedade de materiais, eu acho que são mais de 40 DVDs que eles produziram. Tem alguns que são gratuitos, tem cursos de Libras, tem contação de histórias, tem diversos materiais que são interessantes, que pode servir de fonte de estudo para vocês também. Tem alguns, por exemplo, alguns CD-ROMs que são incríveis, que tem tudo a ver com a comunidade surda. Por quê? Porque eles foram produzidos de que maneira? A comunidade surda fez uma avaliação desses materiais e liberou e recomenda esses materiais principalmente para crianças surdas. Você tem um material dele? Tem. Esse aqui. Esse, o cortiço. Tá.
O Homem que Amava as Caixas. Desculpa, eu esqueci de perguntar aqui. Quem de vocês trabalham em escola? Quem de vocês trabalham em escola? Puxa. Quem aqui é surdo? Peraí. Quem trabalha em escolas com inclusão? Que tem alunos surdos e ouvintes. Você trabalha na escola da Moca. Trabalha no INES, que legal. Quem mais aqui? Então, acho que é um material muito importante para ter dentro das escolas. Que horas são, por favor? 7h05. Já, gente? A gente vai ter que correr aqui. Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Tem alguns livros, algumas histórias que fazem parte da literatura surda, como, por exemplo... Mas assim, o que acontece para ser da cultura surda? O que é o material que é da cultura surda? São todos os materiais que são da cultura surda? Não são todos. Alguns são elencados para a cultura surda, como, por exemplo, esse. Esse foi feito pela... Esse tem a ver com a Cinderela surda, desculpa. Sabe a história da menina que saiu correndo e perdeu o sapato? Então, a gente tem também a mesma coisa. Quando ela saiu, ela perdeu o sapatinho. Mas aí, essa história foi contada por uma personagem surda que ela perde a luva ao invés do sapatinho. A luva dela. Então, assim, ela saiu correndo e perdeu a luva ao invés de perder o sapato. Tá? Aí o príncipe que fez um curso de língua de sinais, eu achei isso muito legal, não vou contar a história. Vocês vão comprar o livro para ler. Comprei o livro para ler. Estou contando todas as histórias aqui e aí vocês não leem nada. Vamos lá. Tem um outro. É uma história. Entre eles tem várias histórias e algumas são mais engraçadas, são mais de humor. Né? Conhece Adão e Eva? Tem uma piada muito antiga que tinha... eu vou contar, essa eu vou contar. Eu vou contar a versão diferente do livro, vou contar uma outra versão. Há muito tempo atrás, você tinha um casal. Eu não sei o sinal de Adão e Eva, sinal de Eva e Adão. Sabe o sinal? Tem pessoas que têm um sinal. Tem um sinal bíblico para eles. E os dois, Deus criou eles. Criou primeiro o homem, depois criou a mulher, e os dois se encontraram. E a primeira comunicação deles, qual foi? Em língua de sinais ou falada? O que vocês acham? A primeira comunicação deles foi em língua de sinais. Primeiríssimo contato dos dois foi em língua de sinais. E aí eles começaram a usar a língua de sinais e conversar quem é você, o que você pensa, o que você acredita. Conversando todo em língua de sinais. Aí a cobra que estava lá, morrendo de inveja, porque a cobra não tinha mãos, então ela não podia usar a língua de sinais, foi lá tentar os dois, aquela invejosa. E ela viu, eu queria conversar em língua de sinais. E aí ela apontava a cabecinha para um lado, apontava para o outro. Aí ela apontou para a maçã e Adão comeu e deu para Eva e os dois começaram a comer. E aí os dois deixaram a língua, viram que eles estavam pelados. E aí tiveram que usar as mãos para cobrir. E a Eva teve que cobrir a mão e os seios. E aí como que eles puderam conversar? Não dava para conversar. E aí eles tinham que conversar com a boca. E é isso, e até hoje as pessoas conversam com a boca e pararam de conversar com as mãos. E a culpa disso é daquela serpente invejosa. Entende a importância das mãos? A importância de você ter as mãos livres para conversar. E foi daí que veio a história, né? E a gente se sente orgulhoso porque, primeiramente, as pessoas sabiam língua de sinais, antes de aprender a falar. É uma piada, lógico. Esses dois são um pouco mais novos, né? É um conto em língua de sinais. Esse aqui eu ainda não li. Eu coloquei aqui, mas não li. Tem muito a ver... E ele foi escrito por uma pessoa surda. Então o autor é uma pessoa surda. Esse aqui também, o da Cinderela surda. Esse eu não conheço pessoalmente, mas me disseram que ele é por um surdo, sim. Essas duas piadas. Esse foi um surdo e um ouvinte que produziram juntos. A gente tem a Rapunzel surda, a erva mate... Fiquem à vontade, são materiais que eu recomendo para leitura, para aquisição, é importante ter nas escolas. E é interessante o quanto isso é uma boa influência para a criança surda, o quanto é influência para a identidade dela. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre a cultura surda e os estudos de surdos para o avançar da literatura surda. Eu acho que esse é o momento de a gente produzir materiais para as nossas crianças, dentro das nossas escolas, para uma sociedade... e é engraçado, porque a gente vê lá fora, aonde a gente compra esses materiais? Então, a produção de materiais é algo que deve ser muito estimulado.
também, e eu estou falando materiais não só em língua de sinais, mas materiais escritos em língua portuguesa para aquisição dessas línguas. E é importante a valorização da cultura surda. E nisso, para essa valorização, é muito importante a gente entender o quanto os estudos sobre as questões que voltam à surdez precisam avançar nisso. O celular tocando. Quando a gente trabalha com crianças surdas, as atividades para as crianças surdas são muito importantes, mas é importante a gente saber como a gente vai produzir essas atividades. Por exemplo, depois de uma contação de histórias, eu vou cobrar para ela palavras em língua portuguesa, que ela responda em língua portuguesa. Eu contei uma história em língua de sinais. Desculpa, eu estou passando na frente. Então, quando alguém, por exemplo, conta tudo em português e depois as crianças precisam escrever aquilo, elas lembram da história como ela foi contada em língua portuguesa. E uma criança surda nessa dinâmica? A história é contada em língua de sinais, depois ela vai ter que escrever em língua portuguesa. Ela não teve acesso durante a contação de história. A contação de história respeitou a língua materna dela, mas a atividade não respeitou a língua materna, cobrou numa segunda língua. Então é muito importante a gente pensar em atividades também em língua de sinais. Vai. Vamos embora. É legal também as atividades poderem ser feitas de maneira em vídeos, né? Vocês têm habilidade para produzir vídeo, informática, para cortar e editar vídeos. Acho que hoje, com a era da tecnologia, a gente tem acesso a computador, acesso a fazer isso, inclusive pelo celular. Então, hoje a gente tem uma tecnologia que dá conta de produzir esse tipo de material. Então, assim, com o avanço da tecnologia, a facilidade de comunicação que a gente tem, de copiar um vídeo, de mandar um vídeo, de fazer isso, é muito maior. Então, a gente pode utilizar esses recursos de vídeo para produzir materiais para atividades. E aí o surdo pode responder de maneira visual. Então, ele acaba de ver um vídeo com um enunciado, e depois ele pode escolher qual uma dessas opções. A gente também pode utilizar fotos, por uma questão. Sabe hoje no iPad? Então, a pessoa pode fazer uma pergunta, e aí ela escolhe, e eu respondo em língua de sinais. A resposta pode ser em língua de sinais. Você pode fazer uma pergunta, e as respostas que a criança for produzir é em língua de sinais. Uma outra alternativa é a gente usar um sinal para cada uma das questões, das alternativas. E a pessoa vê uma história e fala, puxa, isso não combina com a mochila, isso não combina com o grampeador. Ah, tem a ver com a bolsa. A história que ela contou tem a ver com a bolsa. Eu já faço algumas dessas atividades, faço com frequência. Dá um certo trabalho, sim, vou ser bem honesta. A primeira vez o trabalho é muito maior, e depois que a gente pega o jeito, fica tudo fácil. Você aprende e faz isso com a mão nas costas. Então, produzir esse tipo de material. Esse tipo de material é legal. Né? Muita gente já produz essa questão que tem a configuração, e aí tem alguns desenhos. São materiais bem simples e bem básicos mesmo, né? Com quantidade de materiais. Pode ser produzido dessa maneira. Algumas pessoas já vendem aquele alfabetozinho. Sabe aquele alfabetozinho? Que tem aquele alfabeto com todas as letras e configurações de mão? O surdo não usa isso, né? Ele pode usar o alfabeto de letras mesmo. Isso pode ajudar algumas pessoas, mas assim, atividades feitas em língua de sinais, na primeira língua, produzidos em língua de sinais, são muito mais ricos para essa garotada. Eu acho que no museu, as brincadeiras, como vocês recebem brincadeiras em museus, quando recebe isso, quando convida as crianças para uma visitação, eu acho que esse é um material, principalmente o pessoal aqui do museu. É um material mais lúdico, onde a criança pode ter perguntas e respostas, você chama as crianças surdas, faz alguma pergunta, apresenta um vídeo, e depois as crianças comentam sobre aquilo e escolhem uma alternativa, qual é a alternativa correta. Você pode fazer isso mais elaborado para crianças que têm uma idade um pouco maior. Na escola onde eu trabalho, lá no Rio Branco, por exemplo, a gente tem, não sei se vocês já viram, a TV. Conhece o Passa e Repassa, aquele antigo que a pessoa bate? Aquele programa de perguntas e respostas, quem bate primeiro? Então lá no Rio Branco a gente tem esse game de perguntas e respostas. E aí o surdo antes, a gente tem uma discussão. Porque em maio tem um feriado da escravidão e tal. Eles pegaram esse tema. Escravidão, Tá, ok. Tem uma questão de escravidão que eu acho que é importante. Lá nas escolas a gente usa um outro sinal. Tem um filme, não sei se vocês já viram, sobre a escravidão. Eu conto um pouco dessa história.
um filme contando um pouco da história da escravidão, o que acontece no mês de maio, qual a importância disso, a lei da abolição. Então, eu conto toda essa história. E a gente faz toda uma discussão sobre aquele tema, e os surdos participam bastante. E são surdos de 10 a 11 anos de idade. Acho que eles estão na 4ª, 5ª série. Então, surdos não são surdos mais jovens ou adultos, não, são crianças. E depois dessa discussão feita, eu chamo todos eles, e a gente tem o time A e o time B. E eu acho assim, é muito legal, porque eles ficam ansiosos, eles querem participar. Então, no começo eu chamo o time A, ó. Então, agora, eu vou pôr uma pergunta em língua de sinais. E aí o surdo fica lá. E aí, que dia? Então, a lei da abolição aconteceu em que mês? Aí esse aqui ele bate, acende a luz, e aí ele rapidinho. Você viu o vídeo? Ele nem terminou de ver a resposta, ele já sabe a resposta, ele terminou de ver a pergunta, ele já sabe a resposta? E ele viu, mês. Calma. Então eu vou falar, espera o vídeo, por que você quer responder? E aí ele diz, eu já sei, é o mês de maio. Tá errada a resposta. Mas como assim tá errado? É mesmo em maio. Mas calma. E aí aí eu continuo o vídeo. Porque eles querem responder e eles ficam todos ansiosos para responder. Por quê? Essa atividade é uma atividade muito importante para eles treinarem o autocontrole, treinar essa ansiedade, treinar o tempo, treinar a entender. Então assim, ele tentou passar na frente e ele não terminou de ver a pergunta. E aí quando a gente vê a pergunta, o mês de maio, foi o mês da liberação da Lei Áurea. Qual é o nome? Ele vai entender que eu não estava perguntando em que mês acontecia isso, mas qual é o nome? Então ele respondeu errado. Então, aí o outro acaba respondendo e ele perde. Ele perde exatamente porque ele não teve esse controle, ele foi ansioso, ele perdeu o time. Então, assim, porque ele só quer responder. Então, essa é uma atividade muito importante para ele prestar atenção à leitura da pergunta em língua de sinais. E ele treinar isso. É uma habilidade. E, assim, é uma energia muito grande porque eles são crianças, né? Eles querem discutir, eles querem brigar. Então, assim, eu, como professor, vou ter que mediar isso, diminuir essa ansiedade e que eles consigam treinar essa atenção. Então, esse é um jogo que a gente usa sempre. A gente tem também todas as disciplinas dos cursos. São todas essas. As disciplinas de português, matemática, geografia, história, de Libras, biologia, física, química, artes e educação física. Mas a disciplina de língua de sinais é uma disciplina que a gente precisa usar transversalmente. Todas essas disciplinas os alunos conseguem aprender, como os alunos ouvintes. Surdo tem mais dificuldade, surdo tem isso, surdo tem aquilo outro, eu preciso simplificar para ele conseguir entender. A gente não tem essa conversa. A gente dá a mesma disciplina que a gente dá para ouvintes. E aí, a forma de apresentar isso vai ser em língua de sinais, respeitando essa cultura. Então, a forma de apresentar pode ser que tenha diferença, mas o conteúdo é o mesmo, certo? A gente vai dar a mesma coisa. Não é porque eles são surdos que a gente simplifica e faz ficar mais fácil. Aqui a gente fala um pouco sobre a fluência em língua de sinais, e a fluência, esse é o sinal de fluência. E a gente precisa dessa fluência, e não é só um curso básico, e não é só ter certificados. Ter certificados, ser colecionador de certificados não te traz fluência. A fluência você vai ter que entender e olhar para essa língua. E ao olhar para essa língua, a gente vai conhecer as questões de classificadores, expressões e demais. Então, primeira coisa, classificadores. O que são classificadores de descrição? O que é um classificador? Classificadores de descrição. A gente sabe que tem um sinal. O surdo já aprendeu o que é esse sinal, mas ele tem uma imagem mental daquilo. Uma criança que é mais jovem, uma criança muito mais menor, eu vou ter que passar muito mais subsídios para que ele consiga chegar naquele sinal. E antes disso tem todo um percurso que precisa trabalhar para esse significado aparecer para a criança. Por exemplo, esse sinal. Eu tive dificuldade para explicar, mas eu falei, olha, esse sinal aqui tem a ver com pessoas que sofreram muito, as mãos delas ficavam assim. Aí ela já começa a imaginar, nossa, o que eu preciso dizer? O que é sinal? O que é sofrer? Eu acabei de dizer para ela que precisa sofrer, eu já dei um sinal. Aí eu preciso explicar, lá era assim, eles sofriam, eles apanhavam, tem esse sinal de novo de apanhar.
O que é apanhar? A pessoa manda, eles estavam com fome, eles estavam mal, eles tinham que trabalhar durante muitas horas. Então, durante isso, vão apresentando vários sinais. É um sinal que puxa outro. Então, nessa história aparece uma palavra nova. Aí, para explicar essa palavra nova, aparece outro sinal. E na explicação daquele sinal, vai aparecer uma outra palavra nova. Então, eu preciso explicar para ele o que é sofrer, o que é isso, o que é aquilo outro. Se ele já sabe o que é sofrer, eu consigo contar a história sobre a escravidão. Aí ele entende o que foi aquele mundo da escravidão. Então, para as pessoas ouvintes e para as pessoas surdas, essas histórias podem aparecer de maneiras diferentes. Então, as contações são diferentes. Como eu sou surdo e eu tenho essa noção da cultura e identidade surda, eu acho que essa empatia e entender como isso acontece, eu posso apresentar de uma maneira diferente, utilizando as estratégias que vão atingir essa criança surda. Para crianças ouvintes, eu não sei muito bem como vai ficar isso. E a mesma coisa vai acontecer. Então, essa empatia ela é muito importante. Então, vocês precisam entender a cultura surda para que essa empatia ela ocorra. E aí vocês vão ter um leque de opções. É muito importante que é legal que com o passar do tempo a gente vai acompanhando eles nas aulas e eles já vão saber o que é essa questão de sofrer, o que é apanhar e o que eram esses castigos impostos. Então, é um conteúdo que caminha junto. As expressões faciais são muito importantes e a localização. Localização de espaço, eu acho que está tudo muito interligado, né? O espaço, a gente vai ter as expressões faciais, as expressões corporais. Vou dar um exemplo. Eu vou falar sobre 3 lugares. Ó, esse sinal. Vou pensar outra coisa. Eu vou mostrar alguns sinais mais resumidos e depois com as questões de localização. Vou contar 2 histórias. Primeira história. Vou contar toda a língua de sinais. Tinha o barco dos portugueses que chegaram e eles encontraram um povo indígena e o povo indígena sofreu muito. Eles apanharam, eles cortaram todas as árvores, pegaram o pau-brasil e aí expulsaram os indígenas. Muitos dos indígenas morreram e aí eles fizeram 2 coisas. Eles fizeram a cana-de-açúcar, plantaram cana-de-açúcar e aí eles pegaram o ouro que tinha em todo o Brasil. E aí eles começaram a construir igrejas, começaram a trabalhar. Bom, essa é uma história, contada usando sinais. Agora eu vou contar essa história num outro ambiente, utilizando o espaço. Sabe os portugueses que vieram lá de Portugal? Eles vieram andando? Eles vieram de barco. E aí quando eles chegaram na praia e observaram todos os indígenas, eles foram lá, guerrearam contra eles, e aí começaram a expulsar os indígenas daquele espaço. Eles começaram a cortar as árvores e levar o pau-brasil para Portugal. Sabe os rios, aqueles rios cheios de ouro, eles começaram a minerar. E aí eles começaram a encontrar o ouro e levar todas as riquezas, colocar no barco e mandar para Portugal. Viu a questão de espacial em língua de sinais, como é que fica muito mais? É essa a diferença para a comunidade surda. Quando você utiliza o espaço, isso fica muito claro, visualmente, em língua de sinais, para esse surdo. E se eu perguntar, os portugueses vieram de onde? Ele vai apontar para o lado que eu coloquei os portugueses. E os indígenas? Ele vai apontar para o lado. E as árvores vieram de onde? Então, essa questão espacial faz toda a diferença quando eu coloco no espaço. Quando eu coloco os elementos no espaço. A mesma coisa vai acontecer com pessoas ouvintes. Quando a gente conta uma história, tem um texto, você lê o texto direto, lê o texto corrido, sem pausa, sem vírgula, sem nada, a gente vai utilizar a vírgula, a gente vai utilizar... O texto não é corrido, ele tem parágrafos. Uma leitura corrida vai ser possível ser compreendida? Não dá. Então é importante a gente... Fica muito confuso, fica complicado de aprender. Então a gente vai ter vírgula, vai ter ponto, vai ter parágrafo. As coisas ficam muito mais organizadas. Isso é para pessoas ouvintes. A mesma coisa vai acontecer em língua de sinais. Essa língua de sinais, ela precisa da localização, ela precisa que os espaços sejam referenciados para a gente poder contar essa história e ela fique uma história visual e essa imagem que o surdo vai fazer dessa história fique clara. E isso ajuda muito. Então essa língua de sinais com essa riqueza fica muito compreensível. Há uns 2 anos atrás, um professor ouvinte de filosofia, ele estava dando uma aula lá na escola de surdos, e aí ele queria uma aula particular. E aí me contratou e eu falei, não, posso auxiliar. Ele pediu para eu auxiliar ele com sinais de filosofia e eu pedi para ele que ele me mostrasse primeiro os materiais que ele utilizava. Aí ele me contou um pouco como ele fazia para dar aula e eu falei, olha, essa história está muito resumida, vou fazer para você algumas perguntas.
Aí ele começou a fazer perguntas sobre sinais, eu comecei a fazer perguntas sobre sinais e ele achou meio estranho. E aí eu vi que ele não estava entendendo as perguntas que eu estava fazendo. Será que a língua de sinais... Ele achou que eu estava criticando a língua de sinais dele, mas não era. A sua língua de sinais ela é uma língua de sinais muito boa, mas está faltando a espacialização e referenciar as coisas nesse lugar. Quem é o rei? O rei veio da onde? Então o rei não veio daquele lugar? Então daquele lugar veio o rei. Agora os escravos vieram de outro lugar. Então o rei veio da direita, os escravos da esquerda, foi onde eles se encontraram. Onde eles se encontraram? Quem bateu em quem? Então aonde ficou a cana-de-açúcar? Aonde... Então os lugares, se ficarem muito bem organizados e muito bem marcados, fica muito mais fácil para depois a gente nomear, seja em língua de sinais ou em língua portuguesa. E aí depois você pode dizer qual é o nome do rei, qual é o nome daquilo, qual é o nome das outras coisas. Então, essa organização espacial vai ajudar muito a compreensão em língua de sinais. E é possível a gente conseguir fazer isso. E depois a gente pode caminhar na língua de sinais. Entendeu? Então, ficou combinado. Tá com calor aqui mesmo, né? Tá calor. Vocês estão sentindo calor? É que o ar-condicionado não pega aqui. Agora tá ligado, Lucas? Tá ligado? Você sabe? Não sei te dizer se tá ligado. Acho que deve estar. Bom, vou lá perguntar, peraí. Não sei, eu não sei a temperatura, mas... não, é porque o Fábio tá com calor. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre as expressões faciais e corporais, né? A gente observando essa foto, a gente vê que ela é uma criança e que ela tá muito ligada ao visual. Então, quem tá contando provavelmente uma história para ele, tá com expressão, tá com movimento, o corpo também tá acompanhando todo essa vestir o personagem, né? Por exemplo, se eu fizer isso parado, talvez não dê tanta ênfase no que é, mas se eu incorporar o personagem que eu quero mostrar, vai ser totalmente diferente, né? Vai ser muito melhor, mais gostoso ele poder ver, porque como eu falei, os olhos, principalmente dos surdos, eles são mais ricos nessa visualização. Esse é o Sandro. O Sandro é famoso, vocês conhecem o Sandro? Quem conhece o Sandro? Legal. Ele é muito, mas muito expressivo. Tá vendo, ó, o que ele tá mostrando aqui? Ele tá falando sobre a língua, né? Sobre falar. Ele tá fazendo essa expressão que eu tô mostrando pra vocês, né? Então, ou seja, ele já demonstra no corpo dele, o corpo dele mostra totalmente. Lá em cima também a gente tem expressões. Ele é ouvinte, tá bom? Mas ele é muito bom em Libras e ele ensina também as expressões, é bem legal. Bom, eu queria propor uma brincadeira para vocês não ficarem sentados aí a palestra inteira. Vocês podem fazer duplas. Eu e o André, vem André. Vamos lá. O que está acontecendo? Bom, ó, presta atenção. Eu vou fazer uma expressão e aí o André, ele vai identificar aqui qual que é essa expressão, tá bom? É uma brincadeira rapidinho. Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu escolher. André, olha pra mim, ó. Já encontrei. Qual? Cadê? Parabéns, André. Muito bom. Outra. Ó. Encontrei. Ih, errou. Já era. Presta atenção. Desculpa, já encontrei. Eu tava meio perdido. Essa aqui. Entendeu? Vocês entenderam? Agora você. Vai, André. Agora você faz e eu adivinho. Vamos lá. Ó. Essa aí de cima? Acertou. É isso mesmo, Fábio. Vai, segunda. Bom, já. Ih, deixa eu ver. Essa. Acertou. Viu? Consegui as duas. Agora mais duas pessoas. Vai, vem vocês dois. Vamos. Bom, agora eu tô curioso pra perguntar pra vocês. Vocês acharam difícil? O que vocês acharam? Acharam difícil? Eu achei mais ou menos. Bom, vocês perceberam a dificuldade? Aquele último lá achei mais difícil. O primeiro, na verdade. Que a língua não dá pra você mostrar lá o sininho lá na garganta, né? Mas você pode fazer a expressão no rosto, a boca e tal. Ó, vocês perceberam como que o lábio e os olhos, ele traz essa comunicação? Não precisou sinal, só com o rosto, com as expressões vocês conseguiram. Então é importante vocês pensarem nisso, principalmente no ensino com criança. Ó, é verdade o que eu vou falar agora. O ouvinte,
quando ele é criança, ele começa a falar por quê? Por exemplo, tem lá 2 crianças. Ou tem lá o professor falando, vai estimulando. A criança começa a imitar, ela começa a estimular, ela começa a perguntar. Por que aquilo é um copo? Por que aquilo é uma água? Sempre ela vai estimulando, perguntando. E aí, e o surdo? Como é que o surdo estimula? Ele não fala, mas ele tem um jeito de fazer essas perguntas, que é usando essas expressões. Ó, por exemplo, vou explicar para ficar mais claro. Água. Para comprar água. Água, você quer água? Sim, eu quero. O surdo pequenininho, ele, quando ele é criança, ele já olha com uma cara tipo, quê? Vai pagar água? Vai comprar água? Ele não entende o que está sendo isso, né? Ó, de novo, vou explicar. Lá vai ter a água que vai vir de uma fábrica, um encanamento que chega aqui. E aí lá no chuveiro eu consigo tomar banho. E aí tem a chuva também. Por exemplo, a chuva vem de graça, mas aí eu pago lá para um profissional, ele faz todo esse encanamento e chega aqui até em casa. Aí ele entende. Ele começa com uma explicação. Então, as expressões dele mostram se ele está fazendo uma pergunta ou se ele está entendendo o que foi dito, né? E aí você vai ficar falando para ele não fazer isso. É feio, para de fazer essa cara e tal. Lógico que não. Você tem que incentivar, porque é o modo como ele se comunica. Ele se comunica através dessas expressões. Mas assim, a maioria de vocês, ouvintes, não percebem, né? Mas as crianças de 6, 7 anos ou até menos, é assim, às vezes eu tô lá, tô sinalizando e eu fico só observando as expressões dela. Elas ficam olhando com uma cara meio desconfiada, mas eu vejo que eu não entendi. Quando eu vejo que ele muda a expressão, eu vou lá e explico de novo mais detalhado. Eu falo, ó, então, é assim, assim, assim. Você já entendeu? Então a expressão deles já me responde. Eles não precisam sinalizar para me dizer estão entendendo ou não. Só na simples expressão, no simples movimento do rosto deles, eu consigo entender se eu posso continuar explicando ou se eu paro. Se eu perceber, paro, falo, tudo bem, beleza? Continuo de novo, explico e tal. Então é sempre essa comunicação. Por exemplo, ó, vem aqui, vamos simular uma coisa. Nós 2 somos surdos, tá bom? Por exemplo, me explica alguma coisa sobre isso, sei lá, sobre voto, sobre eleição, vai. Fala aí, qualquer coisa. Ó, olha a expressão, presta atenção. Ó, vai começar as eleições. Você aceita votar no Bolsonaro? Você aceita? É dia 19 do mês de outubro agora. Ah, entendi. Então, a minha expressão foi tipo, o quê? Mas eu queria saber que dia que ele estava falando, o que era isso. E aí, quando ele fez esse movimento, o que ele quis dizer? Eu não precisei fazer o movimento sinal, né? Só o meu rosto já ficou tipo, o quê? E ele falou, dia 19. É dia 19 de outubro? Não, é dia 7 de outubro, é a eleição, né? Ainda falou errado. Aí eu falei, entendi. Então só com a expressão a gente conseguiu se comunicar, né? A gente estabeleceu uma comunicação. Isso é muito da cultura surda. Isso é uma característica muito forte na cultura surda. O surdo, ele é assim. Se vocês tiverem esse contato, se vocês começarem a ter contato com o surdo, vocês vão entender a importância, o valor inestimável. Não sei nem falar pra vocês o quanto que é esse valor. Tá vendo? Ó, e vai. Tem nem como mensurar. As expressões é uma forma de comunicação muito valorosa, muito valiosa dentro da comunidade surda, né? Só do movimento do nosso rosto, se a gente entende, se a gente não entende, se a nossa sobrancelha ergue ou se ela rebaixa, a gente já sabe o que está querendo ser dito. Muito obrigada. Bom, o surdo, ele tem essa característica, tá? Vocês que trabalham com surdos nas escolas, é importante vocês começarem a prestar atenção nisso. Vocês estão explicando. Se o surdo ele te traz nas expressões que não entendeu, já vai direto, explica para ele e vai isso com paciência, vai observando, sempre observar. Ter paciência. É igual ao ouvinte. O ouvinte fica, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E você lá com paciência fica explicando, porque é isso, porque é isso. É igual com o surdo. Você vai explicando. Você não pode ficar exigindo dele, presta atenção. Não é isso. Você vai explicando, vai detalhando, sempre que ele precisar, tá bom? Porque o surdo, ele não vai usar o sinal por quê? Pode ter certeza disso. A expressão vai falar mais alto. Ele vai fazer essas caras tipo, não tô entendendo e tal. E é isso que você tem que fazer, uma leitura corporal. Que são essas expressões que a gente viu agora aqui, são iguais. Essa, por exemplo. Ó, eu ontem estava no carro e aí eu estava dirigindo e quase que eu bati, quase que eu atropelei uma pessoa. Quase.
Exagerado. E aí, toda essa questão. Mas hoje eu tô aqui, ó, a saúde tá ótima, então. Começa a contar isso a pessoa, a cara dela, tipo, meu Deus, não acredito. Como assim e tal? São as expressões. A expressão começa, né? Dá intensidade. Então, a pessoa vai ficar lá com uma cara de neutralidade, nenhum tipo de sentimento expressando? Não. Uma cara neutra? Não, não é isso que vai acontecer. Eu tô lá falando tudo que aconteceu, tá? E a pessoa tá lá. Ah, beleza, entendi, valeu, é isso, tá, tchau, legal, interessante. Lógico que não. Impossível isso acontecer. Não tem como. O surdo sempre você tá lá contando uma história e tal. Presta atenção nas expressões. Você vai ver. Se você não tem expressão nenhuma, parece que Peraí, vou contar de novo, calma. Porque o que acontece? A cultura são diferentes. A cultura do ouvinte, às vezes, pode até ter esse tipo de expressão. Tá, ok, beleza, tal. Mas o surdo não. O surdo, ele demonstra muito essas expressões. Numa conversa, então, por exemplo, o ouvinte, eu já vi várias vezes, o ouvinte, como ele faz? Nossa, meu Deus. Tem essas expressões orais, né? São expressões orais, igual o surdo. O surdo não tem expressão oral, mas ele tem o corpo que traz essas expressões. Então é igual, tá bom? Beleza? Entendeu? Vamos lá, bora lá. Tô falando demais já. Alguma pergunta? Vocês têm dúvidas? Querem fazer alguma pergunta? Já? Vamos lá. Eu não tô conseguindo... Pera. Vê. Obrigada. Bom, tudo bem, Fábio? Beleza. Vamos lá. Eu entendi, achei muito legal essa questão de expressão e tal. Porque o que acontece? Às vezes o intérprete também, acontece muito com o intérprete. O intérprete, ele não percebe que ele não entendeu. E aí tem que ter essa troca também. Ou, por exemplo, a pessoa, ela tá lá se sentindo mal incomodada e você tem que saber fazer essa leitura. Como é que faz? Bom, tem que pensar nessa comunicação não verbal, né? Que é essa coisa dessa interação com o corpo, entendeu? Outra questão sobre a cultura é exatamente isso, tá? Você tem que estar prestando atenção em quem você está transmitindo essa informação. Porque muitas vezes ele não vai utilizar um sinal, tá? Que nem, por exemplo, um bebê. Como você sabe que o bebê está com dor ou o quê? Com essas expressões? Pode ser fome, né? Se ela faz uma carinha de choro, pode ser fome. O ouvinte, ele ouve o choro e aí ele já entende, né? Ou que é dor, ou que é fome, enfim. Mas o surdo não, o surdo entende pela expressão. A expressão do bebê também traz essa comunicação. Se o bebê está sorrindo, fez cocô. A gente já sabe, a gente entende as expressões de alívio, de felicidade, entendeu? Então é isso, prestar atenção em como se comunicar não verbalmente. A gente vai falar sobre esses sinais, os sinais afirmativos e essas expressões, né? Então, sim, não, é isso. A gente tem na gramática da Libras, a gente usa, não é bem a escrita, a gente tem as expressões que trazem essa intensidade. Por exemplo, sinal. Como que é a minha expressão? É sempre assim, sempre tem um complemento. Não é só o sinal, mas é também o corpo. Vocês sabem, vocês fizeram isso no curso, né? Nome, idade. Então, o sinal sempre acompanha a expressão do rosto, do corpo. Onde... Sempre é isso, sempre interligado. O sinal com o corpo. Porque, por exemplo, se você fizer só o sinal, talvez não dê muito sentido. Então, o rosto, as expressões têm que estar acompanhadas do sinal. Por exemplo, eu vou perguntar, você quer água? Então, eu estou mostrando essa intensidade, também estou direcionando para quem eu estou perguntando, né? Se quer água. Mais uma vez também com a questão de querer, ela está lá, né? Esse sinal afirmativo traz também essa expressão, o olho mais arregalado, essa vontade. E, por exemplo, você quer um bolo? Quero. Não sei, acho que eu quero um sorvete. Você acertou, eu quero um sorvete. É isso. Então já cresce, né? O olho já cresce, a expressão também já ganha uma outra intensidade. Eu não quero. Não quero, o rosto também já traz isso, né? Se você fizer só, não quero, sem nenhuma intensidade, não vai dar muito sentido. Então, as expressões junto com o sinal. Por exemplo, vai. A gente tem a datilologia, né? A gente escreve a palavra vai e o rosto também, as expressões, elas complementam. Quer ver? Por exemplo, você vai viajar? Então,
pode usar esse sinal de vai ou soletrar vai, tá bom? E aí o complemento da mão, mais uma vez, com o corpo, né? Com o movimento do rosto, que nesse caso significa sim, você vai. Então já complementa, você já entende que está sendo perguntado isso, né? Então os dois, juntos, o corpo, às vezes você pode até tirar a palavra vai, por exemplo, o sinal de vai, e fazer só com o corpo. Por exemplo, numa conversa, vai começar o calor, você vai viajar para a praia? Você vai direto, não precisa falar vai. Só o corpo com o sinal de viajar já mostra que você está fazendo uma pergunta, né? Quer ver, ó, essa questão também, vai viajar? É uma afirmação, né? Uma afirmação positiva, tipo, vou viajar. Então, sempre lembrar disso. Com o sinal, a gente sempre vai ter a expressão corporal também. A gente tem que ter todo esse complemento, esse jogo, né? O corpo, o rosto, que é assim que compõe a nossa comunicação. E quando a gente vai ensinar, precisa ser isso também. A gente ensina a palavra, né? Mas ensina também um sinal. E aí tem que lembrar sempre do que eu falei também. Existe a L1 e a L2, né? A gente ensina a Libras, que é a L1, e depois lá na L2 ensina como escreve. Tem essa questão também, essa tradução. É muito importante passar isso, né? Ter esse vínculo da L1 com a L2. Como eu falei, por exemplo, posso fazer direto. Você quer um sorvete? Você vai direto, você tira o vai. Mas na hora da escrita, o vai precisa aparecer. Então, a gente escreve como? Você vai querer um sorvete? É assim que se escreve, né? Mas na Libras não. Na Libras é mais direto, né? Ela é mais simplificada, não na questão de você tirar essa palavra e ficar mais resumida, entre aspas. Então, você vai direto. Porque o visual, o surdo, ele consegue enxergar por esse visual muito mais rápido, tá bom? E aí fica mais fácil nessa comunicação, de comparação também, para ficar mais claro para essa comunicação, ok? Ó, cachorro casamento, e aí é que a gente tem aqui a foto. O cachorro casa. O cachorro casa. Aí, ó, tem a figura, tá vendo? Eles vão casar. O que que é? Pessoa rica. Uma pessoa rica fez o casamento dos cachorros. Pobre não faz não, mas o rico fez. Mas é brincadeira, né? Bom, viu de novo, ó, os pugs lindos, né? Eu adoro pug. Lucas, pode fazer a pergunta? Posso. Vou perguntar para o Fábio. Ó, quando você fala de essas expressões, tem alguns que, por exemplo, fazem uma outra expressão, né? Até com lábio. Tá certo? Tá certo? Errado? Tá certo, Lucas. Ó, por exemplo, tô numa conversa informal, calma. Onde é o banheiro? Agora, se a professora fala assim, lá na balada e tal, nossa, vai todo mundo. Aonde fica? Porque é a expressão de dúvida, né? Então, a gente vai ter também essas expressões que vai dar o sentido do que eu quero perguntar. Era isso mesmo, Fábio, que eu estava perguntando. Ou, por exemplo, onde que está fulano, onde que está o filho? Sabe onde está meu filho? Sabe onde ele está? Então, meu rosto muda, já está uma intensidade, por exemplo, de autoridade. Cadê meu filho? Então, tem essas diferenças, né? A gente precisa saber também do contexto do que a gente vai perguntar. A gente pode estar no contexto mais calmo, ou no contexto mais bravo, mais rígido. Então, depende. E aí, o rosto traz essa intensidade muito mais forte nas perguntas. Quer ver? Por exemplo, comer. Você já comeu? Você já comeu? Pode ser uma pergunta de, tipo, uma interrogação. Já comi. Então tá bom. Ou eu posso fazer mais calmo, mais solícito. Você já comeu? Vou lá preparar a comida para você e tal. Então, isso também, a tonalidade, né? No caso, a intensidade, traz o sentido do que a gente está falando. Beleza, Lucas? Fechou? Entendi, beleza. Vamos lá, então. Outro exemplo agora. A gente está numa conversa, num diálogo, e aí, só de expressão, tá bom? Só uma expressão e libras, tá? Então, vamos lá. Ó, eu pergunto, você tem namorada? Não. Desculpa, é sim. Só. Não precisei usar o sinal sim. Foi meu corpo respondeu sim, tem. Segunda, negativa. Sua namorada vem? Não. Só expressão. Direto. Só expressão. Não precisou usar libras, né? Só expressão direta. Sua namorada trabalha?
Sei lá, não sei. Oh, eu conheço. Aí é tipo uma exclamação. Então, eu conheço o namorado, conheço. Ah, você conhece? Então, as expressões mudam, né? E aí, de acordo com o contexto. Igual que o Lucas agora, aliás, que a gente falou sobre as eleições, né? Só o meu rosto já fez aí o que eu queria entender, o que não estava sendo muito claro na comunicação. Localização. Já expliquei para vocês. Lembra que eu falei sobre aquela questão lá da escravidão e tal, da história? Vou falar uma história aqui do CCBB, vamos lá. Que é um museu e tal. Vou falar sobre esse museu aqui. Por exemplo, perguntei para uma pessoa, falei, ó, o CCBB, onde que o CCBB fica? O CCBB, ele fica do lado do metrô, ele fica perto do metrô Sé. Acho que é mais perto do metrô Sé. No outro lado, vai ter o Farol do Santander. Então, o CCBB está no meio, tá? Tem o Farol do Santander e tem a Sé, ele fica no meio. Então, a localização, né? Ou, por exemplo, de novo, falar, não preciso falar cada sinal. Ele fica perto do prédio que é o farol, que tem a bandeira. Não preciso. Ou, CCBB, perto, metrô, perto, Farol Santander. Não preciso, eu posso fazer usando só o corpo, eu posso juntar tudo isso na língua corporal. Falar, não, então aqui tem o Santander, ali fica na mesma localidade, tem a Sé, e é visual, né? O surdo, ele cria esse mapa mental, esse mapa visual. Ele vai entender, tá, beleza, já entendi, já sei onde que é. É meio que como se ele criasse uma linha, né, imagética, como se ele entendesse. Se eu falar que é longe ou que é ali, vai ser diferente o significado. Tipo, é longe. Não, esse bebê está muito longe. Ou, não, ele é perto do metrô, ele é rapidinho, sabe? Esse é o sinal de perto também, pode ser utilizado assim, ó. É muito perto, está quase do lado, quase vizinho. É um pulo, piscou, você está lá. Então, também tem essas questões, né? Questões visuais de localização, tá bom? Por que é importante eu explicar isso? Porque, por exemplo, se a gente for explicar sobre os países e tudo mais, o mapa, né? A gente tem as linhas, América Latina e tal, que são essas divisões. De avião nos Estados Unidos, por exemplo, viajei dos Estados Unidos até o Brasil. E fui do Brasil até o Japão. E lá do Japão, eu fui para onde? Eu fui para a Austrália. Da Austrália, fui para a Europa. Da Europa, fui para a África. Fui para os Estados Unidos. E aí voltei para o Brasil. Aí fiz tudo de novo e tal. Então, mostra essa localização, né? Visual é mais fácil. O surdo já vai ter uma questão mais rápida para entendimento. Bom, espacialidade. Aqui a gente tem um quadro que traz, né, essa perspectiva dessa espacialidade, de como é essa questão dos movimentos, né? Porque a gente não vai fazer sinais contidos, tipo, perto aqui, muito, muito juntos. A gente tem uma espacialidade também. Esses dois exemplos. É uma conversa, um diálogo. Já? Tá bom, beleza, obrigado. A hora tá quase acabando, meu Deus, vamos lá, estão me avisando. Então vamos lá, um diálogo. Praia, agora, você ir. Ou seja, você vai à praia agora? Lucas falou, falta 2 minutos, é isso? Bom, vamos lá. Se chover, eu ir? Esses são os sinais, tá bom? Agora, como que eu vou com uma expressão? Só fazer assim, não vou. Ou, você vai, por exemplo, que lugar? Tô aqui conversando em Libras, eu faço, ó. A praia, lá na praia, você vai agora? Isso utilizando os sinais, tá? E eu tô mostrando aqui a localização. Então, a praia tá para esse lado. Se eu for responder, eu vou falar assim, se chover eu não vou. Eu vou usar o mesmo lugar, o mesmo sentido que foi apontado antes. Porque eu não posso apontar o contrário, que aí vai parecer que eu tô indo para outro lugar. Você vai pra praia agora? Você vai? Se chover eu vou. Como assim? Parece que eu tô indo pro outro lado, não é? O surdo, ele tem muita atenção nisso, viu? Já vou dando a dica. O surdo, ele vai olhar e falar, peraí, não, acerta aí a direção, né? Pra onde você vai? Você tá louco? Então tem essas questões também, tá? Então a espacialidade,
também é uma coisa muito importante. Classificadores descritivos. Vou finalizar aqui, ok? Não importa, qualquer aula, qualquer, sei lá, museu, escola, qualquer lugar de educação, a gente começa com esse resumo. Não, a gente precisa ser mais detalhista, né? Para poder depois explicar o sinal que consiste naquilo que a gente estava explicando, tá? Isso é muito importante, porque o surdo, ele vai entender o sinal, mas é mais interessante que ele tenha uma ideia imagética, a imagem, né? E é isso, acabou.